Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui, eu, o Tom, para falar dessa vez da medida populista, da medida eleitoreira do Lula, da isenção, dessa MP aí da isenção da conta de energia, como se na verdade fosse uma grande coisa que o Lula vai fazer, quando na verdade é mais um engodo, é mais uma enganação, mais uma medida populista, mais uma medida eleitoreira. Vocês estão vendo aí, o Lula e os seus cabos eleitorais que já estão em campanha. Se fosse o Bolsonaro, sem sombra de dúvida, como aconteceu com ele, estaria inelegível por poder econômico, excesso de poder econômico, uso de poder econômico, a palavra é essa, uso de poder econômico. E o Lula já em campanha e com suas medidas eleitoreiras e mentirosas. Presidente Lula assina MP que isenta energia elétrica para cerca de 55 milhões de famílias no país. Solenidade aconteceu no Palácio do Planalto na manhã desta quarta-feira, 21, e contou com a participação da ministra Gleisi Hoffmann e de diversos representantes do Congresso Nacional. Pois é, o Lula já está em campanha, E usando essa medida aí, essa MP, essa medida provisória para a redução da taxa de energia, Porque a popularidade do Lula está a zero, está muito baixa e o Lula precisa se movimentar, se mexer de alguma forma para aumentar a sua popularidade. Só que o Lula também não diz de onde vai tirar esse dinheiro. Ou melhor, ele diz dos grandes empresários, das empresas, porque se ele vai aliviar a conta de energia para 55 milhões de pessoas, outras pessoas pagarão a sua conta, outras pessoas pagarão a conta dessas pessoas que deixarão de pagar a taxa de energia. Fica claro que é uma medida populista do Lula e que tudo isso daí é conversa fiada. Eu te dou um exemplo. Eu faço um desafio a você. Você pega uma conta de energia e você faz a leitura. Toda vez que você recebe a sua conta de energia, você faz a leitura da conta de energia na sua casa, na sua empresa, onde você recebe a conta de energia? Claro que não, A maioria não faz. Ali você tem o PIS, COFINS, ISS, ICMS, taxa de iluminação pública. O Lula fala como se fosse simplesmente ligar para Itaipu ou para outra distribuidora e dizer, olha, diminui aí as taxas aí, que nós vamos diminuir os impostos aqui. Não funciona dessa forma. São vários impostos embutidos numa conta de energia, são várias taxas embutidas dentro de uma conta de energia. E lógico, de uma certa forma, a distribuição de energia, que é feita pelo governo federal, lógico que esse valor, esses impostos, essas taxas, ele vai querer repassar para os empresários, para as empresas e para outras pessoas de poder aquisitivo mais privilegiado. Lógico, cada dia, vez mais, o Lula afastando as pessoas, o investimento, pessoas e empresas que têm interesse ou teriam interesse de investir no Brasil. Vejam aí a reportagem da Record explicando melhor essa situação dessa taxa aí, dessa isenção que o Lula está propondo para, segundo ele, os mais pobres, e eu vou provar para você lá na frente que isso tudo é mentira, é enganação, que outras pessoas pagarão essas contas e que está em curso no país uma grande crise energética. De onde o Lula vai tirar essa energia e de onde o Lula vai tirar o dinheiro para pagar a todo esse povo? Veja aí. O presidente Lula assinou hoje uma medida provisória que amplia a gratuidade da conta de energia elétrica
para famílias de baixa renda. Então vamos saber dos detalhes dessa medida com Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite. Medida que potencialmente pode atingir aí seus vários milhões de brasileiros. É o que o governo está chamando, Cris, de reforma ou reestrutura do setor elétrico. Boa noite para você, para o Sérgio e para você que acompanha o Jornal da Record. 60 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com essa medida anunciada hoje pelo governo federal. A gratuidade da energia elétrica vai ser concedida às famílias que consumirem até 80 kWh por mês e que tiverem renda mensal de no máximo meio salário mínimo por pessoa. Também terão direito ao benefício idosos, quilombolas e inscritos no cadastro único. Já as famílias com renda entre meio e um salário mínimo e com consumo de até 120 kWh terão desconto parcial. Atualmente, o desconto é feito por faixas. O maior índice é de 65% no valor da conta para quem consome até 30 kW por mês. Hoje todo mundo sabe que o povo mais pobre, que a classe média brasileira, ela que utiliza energia elétrica através do mercado regulador, ela paga exatamente mais do que as pessoas que utilizam energia pelo mercado livre, que normalmente são os empresários. E os pequenos comerciantes, o pequeno empresário e o povo em geral termina pagando mais cara a energia do que aqueles que consomem muito, aqueles que são os grandes empresários brasileiros. Pois é, pessoal, vocês viram aí a matéria da Record falando dessa medida provisória, dessa medida eleitoreira, populista. O Lula já está em campanha aí com seus cabos eleitorais, né? E essa medida é simplesmente um engodo, uma enganação que isenta energia elétrica para cerca de 55 milhões de pessoas. O Lula acaba colocando isso, todo esse custo, toda essa alta de energia no colo dos grandes empresários, das grandes empresas e no colo das pessoas mais abastadas, quando na verdade quem controla o sistema energético é o governo, quem controla também os impostos é o governo. E aí ele acaba dizendo que os grandes empresários pagam menos, as grandes empresas pagam menos e as pequenas empresas acabam pagando menos, né? Pagando mais os pequenos comerciantes e o povo acaba pagando mais enquanto os ricos acabam pagando menos. Isso é o que ele quis dizer. Porque na cabeça do Lula, ele quer colocar na sua cabeça, fazer uma lavagem cerebral no povo, né, dar continuidade à lavagem cerebral, que o grande vilão são os grandes empresários, são os ricos, quando na verdade é o rico que gera economia para esse país, é o rico que gera desculpa a redundância, a riqueza e a geração de emprego para o nosso país. E eu vou contar e eu vou mostrar para você a grande mentira que está por trás disso daí. Como eu falei no decorrer do vídeo, você pega a sua conta de energia e você vai fazer a leitura. Você tem lá vários impostos que faz a conta de energia ficar mais cara. ICMS, ISS, PIS, COFINS, né, COFINS e outros impostos, a taxa de energia pública que está lá embutido e outros impostos também que acabam deixando a taxa de energia muito mais cara. E a grande mentira dessa história, que desde criança eu venho ouvindo essa mentira e provavelmente você também, em dizer que Itaipu é nosso. Itaipu não é nosso, Itaipu é deles. O Brasil só tem 10% da geração de energia de Itaipu. É uma binacional de 90% do Paraguai e 10% do Brasil. E como se não bastasse toda essa diferença, né, de geração de energia, o Lula teve a brilhante ideia de colocar a ABIN para investigar, para, na verdade, espionar Itaipu e espionar o governo brasileiro. Qual era a intenção do Lula? A intenção do Lula era comprar o excedente de energia de Itaipu a preço de banana, vamos dizer assim, a preços irrisórios, e negociar essa energia com a China.
Mas você diz, nossa, mas como a China está em outro lado do mundo, tão distante, em outro continente, como é que o Lula iria enviar essa energia em navios, né, em aviões, bilhões de volts? Não. Simplesmente o Lula venderia esses excedentes de energia à China para fazer o que os Estados Unidos agora vai fazer. Porque, na verdade, quem melou o negócio do excedente de energia do Lula, do Brasil, com o Paraguai, foi a CIA, foi o FBI e foi o Mossad. Eles descobriram a espionagem do Brasil em Itaipu e do governo paraguai e avisou ao Paraguai que o Brasil estava fazendo esta espionagem. E aí o governo paraguaio ele só tinha duas alternativas: ou declarar guerra ao Brasil ou fazer o que eles estão fazendo. O excedente de energia de Itaipu não virá mais para o Brasil. O excedente de energia ficará com os Estados Unidos. Aí, da mesma forma, você vai perguntar como os Estados Unidos estão do outro lado e toda essa energia vai para lá. É simples. Os Estados Unidos vão implantar gigantescos data centers dentro do Paraguai para consumir essa energia. Por quê? Essa energia eles usarão para a inteligência artificial. E é aí que entra o Lula e a China. Como hoje a disputa pelo domínio da inteligência artificial está extremamente acirrada entre os Estados Unidos e a China, o Lula queria fazer ali o meio de campo para favorecer a China, comprando o excedente de energia de Itaipu, vendendo à China. Esses data centers da China seriam implantados no Brasil e os Estados Unidos acabariam levando a maior desvantagem nesse negócio. Aí o FBI, a CIA, o Mossad, eles tiveram acesso a essas informações de espionagens da ABIN, do Lula, contra o Paraguai e contra Itaipu. E o que eles fizeram? Eles simplesmente melaram o negócio. Foram lá, disseram ao governo paraguaio o que estava acontecendo e o governo paraguaio disse não ao Brasil agora. O excedente de energia vai ficar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos já têm o projeto de implantação de grandes data centers de inteligência artificial no Paraguai. O Paraguai vai faturar bilhões de dólares através desse negócio feito com os Estados Unidos e o Brasil vai ficar chupando o dedo em detrimento da democracia da China e da democracia brasileira ao qual o Lula defende. Aí é que eu pergunto, de onde o Lula vai tirar essa energia que ele vai isentar para 55 milhões de famílias no Brasil? Está por vir aí uma grande crise energética. O brasileiro vai pagar muito mais caro. Tanto o brasileiro que ele quer isentar, quanto o brasileiro de quem ele quer tirar esse dinheiro para pagar os isentos. Então, o que aconteceu é isso. Simplesmente o Lula foi se meter numa negociação, não é, de inteligência artificial numa guerra, na verdade, numa briga de inteligência artificial entre a China e os Estados Unidos, deu uma de gaiato, usou a ABIN, entrou no Paraguai para espionar Itaipu e o governo paraguaio, a CIA foi lá, melou o negócio e hoje essa energia está na mão dos Estados Unidos, porque eles precisam desse excedente de energia também para a implantação, o melhoramento e o desenvolvimento da inteligência artificial. Veja o que disse o Marco Rubio aí, o secretário de Estado dos Estados Unidos. E eu acredito que no campo da energia, isso realmente será o foco da política externa por um século. Um dos motivos que fazem a IA e seu desenvolvimento exigirem mais energia é a quantidade necessária. Para produzir IA e inovações impulsionadas por IA não há energia global suficiente para isso. Portanto, isso vai oferecer duas coisas.
oportunidades estratégicas para países que conseguem fornecer energia de maneira eficiente e em grande quantidade. Isso será uma oportunidade para esses países se tornarem líderes em IA. Mas o outro lado é que isso vai afetar todos, pois usará esses recursos energéticos. Por isso, precisamos estar presentes nas discussões sobre como, não só qual é nosso papel na energia, mas como podemos ajudar a investir ou fazer parcerias com países que têm energia. Por exemplo, o Paraguai tem uma usina hidrelétrica atualmente, e eles estavam em um contrato de longo prazo com o Brasil, onde eles vendiam a energia gerada. Esse acordo agora terminou. Eles estão tentando descobrir o que fazer com a eletricidade gerada pela hidrelétrica que não será mais enviada ao Brasil. Eles não podem colocar isso num tanque e exportar. Portanto, se alguém for inteligente, vai até o Paraguai e abrirá um centro de inteligência artificial. Na geopolítica, nada é por acaso. As empresas de IA americanas vão montar gigantescos data centers no Paraguai. E isso vai injetar bilhões na economia paraguaia. E o Brasil vai ficar chupando o dedo. E ainda verá o preço da conta de luz subir, já que não teremos mais o excedente paraguaio. Tudo isso porque o Brasil resolveu salvar a democracia do Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos de Trump estão fazendo uma forte operação silenciosa no Brasil. Trump não vai parar Alexandre de Moraes e Lula falando coisas que a direita já denuncia há muito tempo. Eles vão minar pontes que atinjam a todos. Para você ver que eu não estou delirando, vocês viram aí o vídeo do Marco Rubio, né? Que eu tirei lá do canal Vista Pátria, até os créditos é do canal Vista Pátria. Agradeço aí ao canal Vista Pátria por ter usado, né, esse pedaço aí do vídeo em que o Marco Rubio fala a verdade. Que o Brasil está fora da negociação energética com o Paraguai. E toda essa energia, todo esse excedente irá para o Paraguai e o Brasil vai ficar chupando o dedo enquanto o Paraguai vai arrecadar bilhões de dólares e o Brasil ficou de fora. Por isso que eu digo a você, a grande mentira, a grande enganação, o grande engodo e o grande populismo do Lula. Porque, na verdade, mais uma vez, o Lula está querendo deixar a população dependente do Estado. E a dependência do Estado é o câncer da sociedade. Quanto mais a população depender de Bolsa Família, pé de meia, Bolsa isso, Bolsa aquilo, auxílio aquilo, isenção disso, isenção daquilo, aí o povo vai estar ferrado porque vai estar na mão do Estado. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. O vídeo ficou longo, mas é justamente para informar, para dizer que é tudo mentira, tudo conversa fiada, tudo enganação, porque o Lula já está em campanha. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Peço a você que inscreva-se no canal, curtam, compartilhem, acione o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo. Muito obrigado. Tchau, tchau.